What up, guys? My name is Ian. This is Guerrilla English, and I'm here to give you a memory tip. Então, estou aqui para falar com vocês sobre esse truque de memória que eu estava estudando e eu aprendi. Basicamente é o seguinte: se a gente quer falar inglês, um grande obstáculo que a gente tem que superar é o vocabulário, certo? Como é que a gente vai lembrar das palavras que a gente quer utilizar numa conversa? Bom, para não esquecer de uma palavra ou de diversas palavras, a gente tem que entender uma coisa. O nosso cérebro, ele opera da seguinte forma: coisas importantes, significativas, ficam retidas nele, coisas insignificantes, ele esquece. Para o cérebro identificar se uma coisa é significante ou insignificante, essa coisa passa por 4 filtros, ok? 4 filtros. O primeiro filtro é a estrutura, ou seja, os caracteres mesmo, as letras que formam uma palavra. O segundo filtro é o som dessa palavra no idioma que a gente quer aprender, nesse caso aqui, o inglês, o conceito e, por último, a conexão pessoal. Vou falar de cada um deles, o que cada um deles significa e como a gente vai utilizar isso para fixar uma palavra nova na nossa cabeça para sempre, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro filtro é a estrutura. Quando você vê uma palavra estranha em uma outra língua, o seu cérebro ele estranha ela, principalmente porque tem caracteres ali que estão em lugares não convencionais, vamos dizer assim. Eu vou pegar uma palavra aleatória aqui. Vou colocá-la aqui. Esse primeiro filtro, se a gente só olha uma palavra pela estrutura, o nosso cérebro ele não vai lembrar dela. Ele é péssimo para lembrar de caracteres, de tipo letra por letra. Ele é muito ruim para isso. Então a gente tem que ajudar ele a fixar essa informação. A gente ajuda ele a fixar essa informação passando para o segundo filtro, que é o do som. Essa palavra, esse conjunto de caracteres, a gente lê schedule, certo? Schedule. Esse segundo filtro, ele retém um pouquinho mais, porque o nosso cérebro ele tem mais condições de fazer conexões. Além das letras, tem o som. Okay? Por isso que é importante você treinar tanto a sua pronúncia de uma língua, quanto a sua audição dela. Por isso que eu fico falando o tempo todo, bicho, fala inglês, fala inglês, fala inglês. Que é importante, certo? Mas esse segundo filtro não é tão legal assim. Tipo, ele retém mais do que o primeiro, mas não muito mais. O terceiro filtro, o conceito, é o abstrato, certo? É tipo, o que essa coisa é? Schedule, se você quer aprender uma palavra, pega essa palavra em inglês, coloca ela no Google Imagem, vê as imagens relacionadas a ela. Porque quando você vai combinar caracteres, ou seja, as letras que estão aqui, o som, ou seja, schedule, mais uma imagem, aí sim você começa a dar informação suficiente para o seu cérebro para ele entender que essa informação é útil e que ela precisa ficar retida na sua cabeça. Título de curiosidade, schedule é calendário, né? Ou tipo programação, cronograma, todo esse tipo de coisa. Então imagino que se você colocar schedule no Google, vai aparecer um calendáriozinho. E aí o seu cérebro faz essa conexão entre as letras, primeiro filtro, o som, schedule, segundo filtro, terceiro filtro, conceito, o calendáriozinho. Beleza? Agora, o quarto filtro, que vai fixar de vez na nossa cabeça uma palavra, é o quê? É a conexão pessoal. Se você conseguir se perguntar assim, colocar essa frase em uma pergunta pessoal sua, por exemplo, what's in my schedule today? O que está no meu calendário hoje? É basicamente isso, certo? O que está no meu calendário hoje? What is in my schedule today? Pronto, essa palavra schedule aí, ela está envolvida na sua vida pessoal, você tem uma conexão com ela profunda e ela passou os 4 filtros necessários
para o seu cérebro identificar ela como uma palavra relevante, ok? Isso funciona tanto para conceitos concretos, tipo, cat, que é um gato, né? Tipo, é um gato, o conceito é concreto, quanto conceitos abstratos, tipo schedule, que é uma coisa, cronograma, calendário, horários, tudo isso cai na categoria de schedule. É importante a gente fazer essas conexões, porque o nosso cérebro ele é bem ruim de lembrar coisas. Então a gente precisa ajudar ele. E esses 4 filtros e esses 4 passos são só o que você precisa para fixar uma palavra na sua cabeça de uma vez por todas, ok? Então comenta aqui qual deles você achou mais útil, até onde você sabia, como é que você estudava, o que você gostaria de saber no próximo vídeo, ok? Se você puder, ajuda muito o canal, você deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e ficar atento porque eu vou postar mais vídeos sobre truques de memória, certo? I'll see you in the next one. Bye.